Vamos para a palavra de Deus, que é poderosa. Não é uma palavrinha qualquer. Não é simplesmente uma palavra, mas é a palavra de Deus. E você pode ter certeza que sempre a palavra de Deus, ela é poderosa e ela tem um poder para mudar as nossas vidas, para transformar. Irmãos, esse livro é um dos livros, quer dizer, é o livro mais vendido na terra. Foi o mais perseguido, talvez não o mais vivido, porque alguns têm ele aberto na sua estante, no Salmo 91, a página está até amarela. Mas esse livro já foi tentado de algumas formas ser exterminado da face da terra. Mas, irmãos, é a palavra de Deus. Ela é poderosa. E ela realmente muda a história e a vida de uma pessoa. Você pode confiar de todo o seu coração. Você nunca vai se arrepender se você estudar a palavra. Se você seguir a palavra. Se você colocar ela como o seu manual de vida, a sua instrução. Tudo aquilo que você precisa está aqui. Eu nunca me arrependi, fazem 33 anos que eu me converti. E não me arrependo, e ainda hoje tenho fome e sede desta palavra que me alimenta. Que Deus venha gerar fome e sede no nosso coração. Como igreja, viemos exercer esse papel. E a palavra de hoje, então, Deus vem queimando no meu coração. E o tema é desperta e levanta-te. Desperta e levanta. E eu quero ler o versículo que está lá em Efésios 5,14, que diz assim: por isso, diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Desperta. Irmãos, nós temos vivido um tempo que é necessário tomarmos uma posição em nossa vida espiritual. É necessário nos posicionarmos como cristãos nessa terra, como aquele que decidiu colocar a sua fé em Deus e tomou como parte da sua vida. Sua história está na mão do Deus Todo-Poderoso e tomou para si, como regra de fé, esta palavra de Deus. E nós vivemos então, nesse mundo espiritual, e temos que tomar essa posição, porque senão acabamos nos acomodando, ficamos acomodados, nos esfriamos, ficamos frios. Mas, irmãos, existe uma batalha espiritual que todos os dias nós precisamos enfrentar. Não há trégua. O inimigo não tem piedade. Ele enfrenta, ele vai para cima, ele lança suas setas. O inimigo investe em nossa vida para perdermos, como igreja, o foco do reino de Deus. Ele quer que nós venhamos perder esse foco, porque o nosso foco é o reino. E ele quer que nós não venhamos realizar o verdadeiro papel do cristão nessa terra. Existe um propósito de estarmos ainda neste mundo, irmãos. Sabia que existe um propósito do fato de aceitarmos a Cristo e permanecemos ainda nesta terra, cheia de problemas, de dificuldades, cheia de corrupção e tantas outras coisas mais? Existe um propósito, e o propósito é da igreja, ganhar almas, buscar e salvar aquele que está perdido. Senão Deus salvaria você e já levava você embora. Por isso que o inimigo investe em nossas vidas para perdermos o foco e não exercemos o propósito de Deus em nossas vidas.
Precisamos estar preparados para essa batalha espiritual. E é por isso que é necessário despertar e se levantar. Essa é a palavra hoje. Igreja, é tempo de despertar e de se levantar. É tempo de se posicionar. É tempo de se colocar na posição na qual Deus já determinou para a sua vida. Não é tempo de ficar choramingando, ou de ficar, olhando as mazelas e as coisas do mundo, não, mas é tempo de se posicionar e falar: eu quero aquilo que Deus tem para mim, porque nesta manhã, neste dia, eu me desperto e me levanto. É um posicionamento, e a primeira coisa que eu quero destacar hoje aqui, é: desperta e levanta-te, tu que dormes. Tem muita gente dormindo, irmãos, não estou falando do cansaço físico. Olha que o texto diz, lá em Mateus, no capítulo 26, um pouquinho antes de Jesus ser crucificado, de ser entregue, ser traído, e ele vai para a cruz, e os irmãos sabem que a história, nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele venceu na cruz, Ele vive e reina, aleluia. Mas um pouco antes dele vencer, Ele vai no Getsemane, e Ele está ali naquele jardim, que era de costume do Senhor, Ele gostava de orar, e Ele então está ali com os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, são separados para estar com Ele, para buscar, para vigiar, para orar. E nessa situação então, Jesus ele fala para eles: olha, algo muito importante, algo sério vai estar acontecendo na minha vida, muito importante. Por isso eu preciso de vocês, que também vigiem, estejam vigilantes. E olha o que o texto diz, Mateus 26, 36, acompanha comigo. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e disse-lhes: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Jesus falou para eles, depois de um dia cansativo, depois de um dia difícil, um dia que atendeu muitas pessoas, muitas coisas aconteceram, Ele vai ali no Getsemane, Ele fala assim: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Aí no verso 38, disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui. Se vocês verem no versículo 37, ele chama os discípulos, Pedro, Tiago e João, e ele fala assim: ó, fiquem aqui, e vigiem comigo. Jesus então se retira, deixa os três ali, e ele vai orar, mas ele fala o motivo. Irmãos, quantas vezes nós sabemos o verdadeiro motivo da igreja? Será que nós estamos realmente comprometidos com esse motivo? Será que realmente nós estamos comprometidos com a responsabilidade do nosso papel como discípulo de Cristo? Porque Jesus falou assim: olha, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Ou seja, Jesus ele abre o coração, ele não precisava abrir o coração ali para aqueles discípulos, mas ele faz questão de abrir, assim como também, muitas vezes ele nos revela o nosso estado e o estado da sua igreja, e aquilo que ele realmente requer da sua igreja. E é interessante, que no versículo 40, diz que ele então voltou.
Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Irmãos, talvez poderíamos aqui falar, olha, ele estava cansado do dia. Irmãos, não era um cansaço físico apenas, não, mas era algo espiritual. Eu não sei você, mas quantas vezes você chegou no culto e ficou dormindo? É incrível, pastor Carlos, se marcar o jogo do Brasil às 3 horas da manhã, muita gente levanta para assistir o jogo, mas para levantar às 5 da manhã não levanta, para orar. Eu não consigo, eu tenho sono. Mas por que para assistir o jogo do Brasil a gente tem motivação? Se for o time do coração e tiver um torneio internacional no Japão e for de madrugada, você levanta para assistir, porque aí não envolve questão espiritual, é o seu físico. Por isso que eu quero deixar bem claro para os irmãos: despertar e levantar, cabe a mim me posicionar. Cabe a mim me posicionar. Nem tudo depende só de Deus, eu tenho que ter um posicionamento. Mesmo que isso seja difícil, mesmo que isso seja cansativo, talvez na primeira meia hora vai ser muito sono, sim, mas depois, quando você chegar a 1 hora de oração, o sono já foi embora. Essa semana eu estava aqui orando. Sempre eu oro pelos discípulos da rede, pelos irmãos, pela minha família, pela minha esposa. Eu oro por você, amor. Eu oro pelos nossos filhos, pelos meus netos, mas oro pelos discípulos. E nesse dia eu cheguei, irmãos, o pastor Malcir chegou para mim e falou assim: Flávio, você prega domingo? Você lembra? Falei: prego. A partir daquele dia começou a vir uma batalha na minha mente, mas uma luta tão grande. Irmãos, diante de Deus, irmãos, pensamentos impuros vindo na minha mente, e eu tive que me posicionar. Eu cheguei de manhã aqui, irmãos, eu tive que repreender, orar, expulsar. Senhor, eu não aceito. E vinham os pensamentos malignos, umas tentações. Está repreendido em nome de Jesus. Mas eu me posicionei, eu me coloquei ali naquele momento e comecei a interceder por mim, comecei a repreender as setas malignas, e glória a Deus, irmãos, toda seta caiu por terra. Há uma batalha incessante, há uma luta que se trava. Não importa quem é você, se você é um cristão, se você é um discípulo de Cristo, essa batalha acontece na sua mente. Por isso que muitas pessoas, ao vir na igreja, ouve mensagem e sai do mesmo jeito, porque a sua mente está bloqueada. Todas as mentes sejam soltas agora, em nome de Jesus, para que compreendam a palavra de Deus. Há uma batalha, há uma luta que se trava, para você não entender aquilo que Deus tem para você, irmãos. No versículo 43, ele volta a orar novamente, porque Jesus ora por 3, nessa ocasião fala que ele foi orar 3 vezes, e aí quando ele voltou de novo, os encontrou o quê? Dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Versículo 45, depois voltou aos discípulos e lhes disse, agora na terceira vez: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, igreja, chegou a hora.
Chegou a hora. A hora é essa. É esse o tempo, é essa a hora de despertarmos do sono. Porque chegou a hora em que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores, ou seja, aquilo que eu compartilhei para vocês, diante da necessidade, para vocês vigiarem comigo, é esta hora, para que vocês não caiam em tentação, para que vocês não venham vacilar, para que vocês não venham ceder a esses pensamentos malignos que têm vindo na sua mente, a esses pensamentos pecaminosos. Essa é a hora de despertar do sono. Desperto a igreja, para não ceder ao pecado. Jesus estava pronto, e ele disse então no versículo 46, levantem-se e vamos. Acabou o sono. Ele deu a ordem, levantem-se, é hora de se levantar. Jesus não colocou as mãos sobre ele e repreendeu o sono. Por isso que a palavra do Senhor, no primeiro versículo que nós lemos, disse: desperta, tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Havia um poder dominando os discípulos, e não era um sono qualquer, não era um cansaço qualquer, não quero menosprezar isso, mas era um poder espiritual, que Cristo venceu esse poder quando ele estava orando, mesmo antes dele morrer na cruz. Na oração ele venceu, ele prevaleceu. E quando Jesus na cruz venceu a morte, Ele mesmo nos diz que deu autoridade também para vencer todo principado e potestade. Irmão, essa autoridade está aqui e está sobre a sua vida, para vencer todo o poder das trevas. Os discípulos ali ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Mas irmão, a igreja do Senhor, quando Cristo venceu, ressuscitou, Ele instituiu a igreja do Senhor, recebeu poder e autoridade para vencer, para pisar serpentes e escorpiões, e nenhum dano vos causará. Você tem poder na sua vida, para repreender esse sono espiritual, para repreender essa situação sobre a sua vida, essa vida muitas vezes de frieza espiritual. Muitas vezes queremos esperar Deus fazer alguma coisa, mas Deus está falando para nós nesta manhã, é tempo de se posicionar, desperta e levanta-te, porque eu já te dei autoridade. É você que vai se levantar, e sou eu que vou me levantar, para orar e guerrear, e no poder do nome de aquele que venceu na cruz do Calvário, é neste nome que você tem autoridade, e você vai declarar: Satanás, arreda-te, todo sono sai agora, em nome de Jesus. Não é só o sono aqui não, físico. Um capítulo antes, no capítulo 25 de Mateus, ele já estava prevenindo os seus discípulos e falando desse sono, irmãos. Olha o que diz no capítulo 25, no versículo 5, diz assim: o noivo demorou a chegar, e todos e todas ficaram com sono e adormeceram. Irmãos, aqui é a passagem das 10 virgens, a parábola das 10 virgens. As virgens estavam ali, e aqui é algo muito interessante, porque as 10 virgens estavam todas vestidas do mesmo jeito, tinham o mesmo linguajar, mas eram virgens. E então diz o versículo que o noivo demorou a chegar. Eu não sei, na nossa geração, quanto tempo isso falta,
Mas lá em Romanos 13 fala que o nosso tempo está mais próximo da salvação, de quando nós aceitamos Jesus. O noivo está voltando, e a nossa partida está mais próxima de quando nós aceitamos Jesus. Jesus está voltando, irmãos. Igreja, Jesus está voltando. O rei está voltando para buscar a sua igreja. Mas elas se encontraram aqui com sono e adormeceram. Eram 10. E a Bíblia fala que todas elas dormiram. No versículo 13 diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Irmãos, eu não sei qual é o sono que você está vivendo como igreja, como discípulo, e qual é a área que Deus tem que despertar na sua vida hoje aqui. Talvez muitos como igreja, e não falo isso porque conheço a sua vida, talvez é a área em que você tem que se preservar santo. Todas ouviram a palavra, todas conheciam a palavra, todos sabiam da palavra. Irmãos, você tem palavra, você conhece a palavra, você ouve as mensagens, você sabe o que está escrito. Eu não sei por que você fala mal, se está escrito que não é para falar mal. Eu não sei por que você critica, se está escrito que é para você orar em vez de criticar. Eu não sei por que às vezes você vai, e aí, irmãos, por favor, eu estou aqui rasgando o meu coração, e não me leve para o lado pessoal, em nome de Jesus, mas a realidade hoje, irmãos, tantos barzinhos por aí, eu não sei por que você entra num barzinho para beber, se você conhece a palavra. Isso está te fazendo dormir. Eu não sei por que muitos entram num motel para ter 5 minutos de prazer, sendo que a sua esposa é que lava a sua roupa há 30 anos. Por causa de 5 minutos, você conhece a palavra. Porque muitos estão abandonando o seu marido, que tem trabalhado dia e noite muitas vezes, e não tem dado o devido valor a ele, por causa de qualquer um aí fora, irmãos. Você conhece a palavra. Quando Jesus fala, eu não vos conheço, é porque não está obedecendo à palavra. Jesus só não conhece se não estiver ligado a Ele, se não estiver obedecendo a sua palavra. De repente, alguém dá um grito: o noivo está vindo! E esse grito é tão forte, que as 10 acordam. Se o meu grito aqui está forte, glória a Deus, para que você seja despertado hoje, porque o noivo ainda está te dando tempo para voltar e fazer aquilo que é certo, sair desse sono espiritual, vigiar, estar com Ele, porque quando Ele voltar, não vai ter tempo de se arrepender, não vai ter tempo de buscar azeite. Esse é o tempo de despertar do sono. É por isso que muitos, não estou falando do sono físico, mas do sono espiritual, não entendem, não têm revelação da palavra. Intimidade com Deus. Quantas vezes você sentiu a presença do Senhor? Queria chamar o pessoal do louvor que subisse. Quantas vezes você sentiu a presença do Senhor? Quantas vezes você defendeu o seu irmão e hoje você não defende mais? Aquele mesmo que era bênção hoje já não é mais para você.
Irmãos, desperta e levanta-te. É tempo de se posicionar e repreender aquilo que não vem de Deus, irmãos. Toda seta inflamada do inimigo caia por terra agora, em nome de Jesus. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Quem já ouviu falar de Eutico? Estava sentado no terceiro andar na janela, e em meio à palavra pregada, irmãos, quem foi o apóstolo Paulo? Que homem foi esse que fez, sabe, coisas extraordinárias? Eutico dormiu na sua pregação, porque a sua pregação se estendeu, e ele dormiu num lugar onde não podia dormir, no terceiro andar na janela, e ele caiu. Irmãos, tem muita gente morrendo em meio às pregações, está morrendo, mas Deus não se agrada disso. Paulo foi lá e ressuscitou, dizendo: eu tenho uma chance para você, eu quero que você seja renovado, eu quero que você se desperte. Essa é a vontade do Senhor. Precisamos nos levantar e despertar. É hora de enfrentar esse gigante, pois Jesus já venceu e nos deu autoridade também para vencer. Antes os discípulos estavam dormindo, mas ainda não tinham o Espírito Santo, mas hoje nós temos o Espírito Santo. Você que aceitou Jesus, Ele está aí dentro de você, e hoje é dia de você se levantar e se despertar, e naquilo que tem realmente te derrubado, você declarar sobre ele: eu te venço, porque Cristo venceu na cruz você, e na autoridade do nome de Jesus, eu venço você hoje. O que é que te está derrubando? O que é que não te deixa ser um discípulo fervoroso? O que é que está trazendo sono na sua vida espiritual? Hoje é o dia de você vencer isso aí. Hoje é o dia de nós batermos no peito e falar assim: Cristo venceu, eu também venço. Você pode se colocar de pé. Eu não sei se é a mágoa, eu não sei se é a falta de santidade, ou as pessoas com quem você tem andado ou você tem saído, mas eu sei que a hora é agora, da igreja se posicionar e orar, e clamar, e repreender esse mal, e ele ter que bater em retirada, porque a palavra do Senhor diz: ele virá por um caminho, mas fugirá por 7 deles. Igreja, você tem autoridade para repreender esse mal. Vamos adorar ao Senhor e declare isso sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Desce ao vale, enfrenta teu gigante, fere aquele que afronta o meu nome. Desce ao vale, enfrenta teu gigante, fere aquele que afronta o meu nome. Não temas, sou contigo, a vitória te darei, se somente confiar. Não temas, sou contigo, a vitória te darei, se somente confiar. Sim, Senhor, confiamos, por isso vestimos toda a tua armadura. Cinge-nos com a tua verdade, envolva-nos com a tua justiça. Calce os nossos pés o evangelho da paz. Cubra nossa cabeça com tua salvação, dá-nos a fé como escudo, e a tua palavra como espada em nossa boca. Porque nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra toda a potestade do ar e dominadores deste mundo tenebroso. Por isso vestimos toda a tua armadura, orando e vivendo em completa dependência de ti. Ó bendito Espírito Santo, cinturão da verdade
verdade, coraça da justiça, sandália da paz, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito que é tua palavra. Em ti já temos a vitória. Aleluia, igreja. Comece agora então a declarar sobre a sua vida que todo o poder das trevas sobre a sua mente venha cair por terra agora em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que você sabe que não está na palavra, mas que veio na sua mente, repreende agora em nome de Jesus. Tenebroso, por isso vestimos toda a tua armadura, orando e vivendo em completa dependência de ti. Ó bendito Espírito Santo, cinturão da verdade, coraça da justiça, sandálias da paz, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito que é tua palavra. Em ti já temos a vitória. Aleluia. Comece a declarar agora sobre a sua vida. Todo pensamento contra a vida do seu pastor, declare agora que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Todo pensamento contra a sua família, declare agora que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Vai repreendendo agora todo pensamento. Esse pensamento não é teu não, esse pensamento veio do inferno, esse pensamento veio para tentar fazer com você perdesse o seu foco. Repreende agora, repreende em nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor, eu não aceito esse pensamento na minha mente, no meu coração. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo sentimento que você teve por uma mulher que não é sua esposa. Declare agora que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Todo pensamento que você teve por um homem que não é o seu marido, repreende agora em nome de Jesus. Pai, toda mente, Pai, agora seja consagrada ao Senhor. Eu repreendo agora toda a seta do inferno, todo o poder das trevas, toda ira, toda contenda, toda palavra, Senhor, ó Pai, de contenda, sai agora em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, todo sentimento por aquela mulher estranha, ó Deus, ó Pai, fazendo com que as pessoas pensassem que fosse algo porque o seu casamento não está bom, ou porque tem algum problema. Mentira, sai agora, em nome do Senhor Jesus. Eu te repreendo, sai agora, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, que haja santidade no meio da tua igreja, que haja, Senhor, ó Pai, ó Deus, uma purificação na mente e no coração da tua igreja. Pai amado, que a minha boca venha declarar, ó Pai, a bênção do Senhor sobre a minha vida, a bênção do Senhor sobre a minha casa, a bênção do Senhor sobre a vida dos meus filhos, sobre o meu ministério, sobre a minha igreja, sobre a minha liderança. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro: Satanás, você veio tentando me contaminar com esses pensamentos, mas eu tomo posse agora da palavra do Senhor, eu tomo posse daquilo que está escrito, porque eu conheço a palavra, e em nome do Senhor Jesus, eu declaro a palavra do Senhor, e bata em retirada, saia em nome do Senhor Jesus. A igreja é autoridade máxima na terra, os líderes que o Senhor levantou é autoridade do Senhor. Ó Pai, o meu lar é casa abençoada, a minha vida é vida, Pai, abençoada, porque o inimigo não tem poder sobre ela. O Senhor venceu na cruz para que a tua igreja vivesse um verdadeiro testemunho de ser, ó Pai, um verdadeiro discípulo de Cristo, assim como os discípulos foram mudados e transformados. Eu creio, papai, eu também, ó Pai, sou transformado e mudado pelo Senhor. Pai amado, ó Pai, toda tentação bata em retirada. Você que muitas vezes é levado para um bar, é levado para um lugar beber, repreende agora esse sentimento, que você venha ter a verdadeira alegria na presença do Senhor, que você venha ter a verdadeira alegria na presença e no altar do Senhor, que Deus venha tirar isso do seu coração agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pode assentar. Não terminou ainda não. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor.
tem uma obra que o Senhor ainda quer fazer. Porque quando dormimos, deixamos de vigiar. E quando deixamos de vigiar, algo acontece. Cristo sai do Getsemane, o traidor se aproxima. Há um poder das trevas ali operando. Mas a segunda coisa que eu quero destacar é que Cristo levanta-te e desperta, e o ministério que foi interrompido, Deus quer restaurar hoje. Todo ministério que foi interrompido na sua vida, Deus quer restaurar. Há restauração hoje aqui, aleluia. Lucas 22, 50 e 51, esses versículos a gente até estudou no nosso GD, no GD que passou, eu falei até para o pastor, eu vou usar a sua palavra, aquela palavra que Deus te deu, foi muito forte para mim, eu creio que também foi forte para os irmãos, mas vale a pena falar novamente, inculcar. Versículo 50 diz: um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Versículo 51, Jesus porém respondeu: basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. O Senhor diz nesta manhã: basta. O Senhor quer te curar e restaurar aquilo que você perdeu. Basta. O sacerdote, você vê que aqui no versículo 50 diz que ele era servo do sumo sacerdote. Ele tem então aqui, o sacerdote, a palavra sacerdote vem do latim sacerdos, que significa sagrado, e otis, que significa representante, ou seja, representante sagrado, ou representante de Deus. Os sacerdotes representavam o povo diante de Deus, e Deus diante do povo. Irmãos, quem são os sacerdotes hoje? Diz eu. Eu sou o sacerdote. É lá em Pedro, né, que fala que somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, exclusivo de Deus. Mas os levíticos, lá em Levítico 21, 17, diz assim: diga a Arão pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Por isso, quando aquele homem, Malco era o nome dele, Pedro pegou a espada e decepou a orelha de Malco. A gente fala bastante de Pedro, né, nessa passagem. Você acha que ele queria cortar só a orelha? Não. E muitas vezes, irmãos, pessoas que estão ao lado de Jesus, está destruindo ministérios, com a sua atitude, porque está cheio de razão e cheio de direito. Pedro estava cheio de si: eu vou defender o meu mestre, então por essa causa eu faço o que te for preciso. Não, tem que ser na direção do Espírito Santo, irmão, para não acabar com o ministério do seu irmão. Você não pode falar o que você quer, você não pode fazer o que você quer. Jesus permitiu. Mas também aquele servo do sumo sacerdote não estava vigilante, porque se ele tivesse vigilante, a hora que ele visse a espada e Pedro se aproximando, ele tinha corrido. Ele não correu. Talvez estava desatento, quem sabe, talvez até dormindo, sei lá. Havia ali uma atmosfera de batalha espiritual. Ele não viu Pedro chegar. Talvez, irmãos, você que exerceu o ministério um dia na igreja, você não viu o seu irmão chegar, você estava desatento, e ele cortou a sua orelha, ou seja, ele te feriu. Você não estava preparado para ouvir o que ele tinha a te dizer. Você não estava preparado para ouvir aquilo que ele tinha para te falar. Naquele momento você não estava com estrutura para a sua orelha ser cortada. E eu falo: quem é que está? Talvez se você estivesse vigilante, você tinha escapado daquela. Mas ele não estava vigilante. A sua orelha foi cortada. Sabe o que aconteceu aqui? O seu sacerdócio foi interrompido, porque
em Levítico diz que não poderia ter nenhum defeito. Como é que ele poderia exercer o sacerdócio se ele não tinha uma orelha? Como é que você pode exercer, se você é representante do povo para Deus e de Deus para o povo, se você não ouve a voz de Deus? Entenda aí, o que Deus está falando? Quantas vezes fazemos o ministério sem ouvir a Deus? Por isso o Senhor quer restaurar. A culpa não foi de Pedro e nem de Malco, mas Deus permitiu para nos ensinar que no longo da caminhada nós vamos ferir e ser ferido também. Jesus não puniu a Pedro. Jesus não puniu aquele Malco, o sacerdote. Mas como sempre, o caminho de Deus é mais extraordinário do que o nosso. Ele põe a mão na orelha daquele homem e diz: basta, e cura a sua orelha. Eu falo todo o meu coração. Quantos aqui, nesse lugar hoje, você está aqui ouvindo essa palavra, pararam de sonhar, o seu sonho foi abortado. Hoje você não sonha mais. Talvez lá atrás você sonhava, e você sonhou com um ministério que Deus te deu tão lindo. Presta atenção que Deus está falando com você. É com você mesmo que Deus está falando. Você sonhou com esse ministério e Deus está falando com você: eu te dei esse ministério, eu entreguei nas suas mãos e nunca tirei. Mas por causa de um problema que te feriu, você abandonou o ministério. Quantos não são mais pastores? Quantos não são mais ministros do infantil? Quantos não são mais diáconos? Quantos não são mais do ministério de evangelismo? Quantos não são mais do ministério de intercessão? Porque foram feridos, abandonaram o ministério que Deus te deu, pararam de sonhar, estão sofrendo. Você foi atingido por uma situação que envolvia estar próximo de Jesus, e devido a esse problema você foi atingido e está sofrendo. Foi tirado de você um sonho, seu alvo de servir, sua escolha de ser útil para Deus. Pedro não teve culpa, assim como também não responsabilizo as pessoas, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. A sua luta não é contra o teu irmão que te feriu. Você tem clamado a Deus, e muitas vezes você tem dito assim: olha, não é justo, eu era tão feliz no ministério, eu fazia com tanta alegria. Deus, não é justo, hoje eu não consigo fazer nada na igreja. Mas por que, Senhor? Foi tirado de mim a chance de ser um servo. Talvez você tenha dito para Deus assim: eu estou sofrendo. Ei, Jesus quer restaurar não só a sua orelha, porque você é importante para Ele, mas também o seu ministério. Você é importante para Ele, Ele quer restaurar a sua orelha, porque esse é o seu defeito, porque foi causado, e é evidente, porque por onde você passa, você não consegue esconder isso. Mas além desse amor incondicional que Ele tem por você, Deus não tirou o ministério das suas mãos, e hoje Ele quer restaurar esse ministério na sua vida. Quantos creem nessa manhã assim? Deus quer restaurar a sua vida. Você que um dia foi diácono, você um dia que foi um pastor, você um dia que foi do ministério infantil, você que um dia foi do ministério diaconal, talvez na época você foi um cooperador.
Você que foi do ministério de evangelismo, hoje marca evangelismo, há quanto tempo você não vai mais no evangelismo? Ministério de intercessão, o Senhor quer restaurar a sua vida. O Senhor diz para você que Ele te desperta, que Ele te levanta e que Ele quer restaurar o seu ministério. Gostaria que você se colocasse em pé. Segura um pouquinho aqui o louvor. E antes de nós cantarmos, feche os seus olhos. Pense um pouquinho agora. Quando você começou, o quanto você era apaixonado por Jesus. Quantos encontros você foi. Quantos acampamentos. Quando você viu os irmãos, quando você começou, de que maneira você enxergava eles? Depois o tempo foi passando, as coisas foram mudando, seu coração foi crescendo, amadurecendo, achou que poderia já tomar as suas próprias decisões. O Senhor te diz nesta manhã, comece a se esvaziar de si mesmo. Deixe agora os seus direitos de lado. Deixe a arrogância de lado. Deixe a prepotência. Diga para o Senhor: Pai, eu não consigo curar a minha orelha e nem sair dessa situação, mas eu sei que o Senhor pode. Eu quero voltar novamente a ser cheio, a me alegrar, a sentir esse fogo queimando dentro do meu coração novamente, a voltar àquela paixão, àquela intimidade que um dia eu senti. Eu quero liberar, ó Pai, tudo aquilo que me prende. A visão de Pedro chegando e cortando a minha orelha não sai da minha mente, mas hoje, Pai, eu declaro que vai sair da minha mente, porque eu vou dar um passo para algo novo na minha vida. Eu dou um passo para o Senhor, eu dou um passo, Pai, para ser como igreja que entende o seu propósito, apaixonado pelo Senhor e fazer a tua obra. Por isso, Pai, me cura, me liberta, Senhor. Tira, Senhor, esse defeito em mim que tem muitas vezes me assolado. Oh Senhor, faz isso, Pai. Deixa esse louvor agora entrar no seu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Deixa Ele te curar. Deixa Ele te renovar. Deixa Ele te incendiar. Vamos adorar ao Senhor. Ouço um barulho diferente, é como um vento veemente, bocejo línguas como de fogo, pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza
restaurando a sua audição. Ouça o barulho diferente. Volte a ouvir a voz do Senhor. Ele fala contigo. Vejo línguas como de fogo pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, chama em mim. Deixa o Senhor te tocar. Deixa o Senhor te curar. Receba agora a cura do Senhor. Deixa o Espírito Santo te avivar novamente. Receba o fogo do Espírito. Ele te cura. Em nós, aviva outra vez. Aviva outra vez, acende outra vez, tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez, acende, acende outra vez, tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez, acende, acende outra vez, tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar. Você tem a palavra. Você conhece a palavra. Vem o fogo, queima, Senhor. Tem lenha, tem lenha, tem lenha. Queima, Senhor, o teu fogo, Pai. O teu fogo, Senhor. E pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Leia a palavra. E pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. E pode incendiar e vem nos batizar. E batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Aleluia. Espírito Santo, aqui está a tua igreja, Pai. Aqui está o teu povo, Senhor. Vem, Senhor, com o teu Espírito e renova, Senhor, as nossas vidas. Vem, Senhor, com o teu fogo, Senhor, incendiar o nosso coração de novo. Que sejamos apaixonados por Ti, que venhamos ganhar almas para o Senhor, Pai. Venha, Espírito Santo, queima, Senhor, queima, Pai, porque aqui tem palavra, Deus, tem palavra do Senhor, para que o fogo venha, para que o fogo incendeia, para que venhamos sair desse estado. Nós nos levantamos, nós nos posicionamos, nós nos colocamos na posição, Senhor, para que a tua igreja avance, para que a tua igreja, Pai, venha, Senhor, declarar sobre esta nação, Senhor, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Oh, Santo é o Senhor.
Senhor, papai. vez, acende outra vez tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. Aleluia. O Senhor está te chamando para viver o novo dele. Há algo novo que Deus está fazendo na tua vida. O Senhor fala: deixa o passado para trás. Eis que faço algo novo na sua vida. Viva, se abra para o novo. Pare de ficar se agarrando ao passado e se abra para o novo, porque Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida. Mas isso depende de você se posicionar. Acabou o tempo, Deus disse: basta, eu já te curei. Basta, se levante, igreja. Basta, se desperte, a igreja. É você que tem que se posicionar. Ele já te deu autoridade para vencer todo o mal. Você pode aplaudir ao Senhor.